Fala galera, beleza? Então, hoje estamos num cenário novo para passar os treinos online. Então a gente vai iniciar lá com a autoliberação do vasto medial, tá? O vasto medial, certo? Ele, digamos, ele é um dos ventres do quadríceps, que é um músculo com 4 ventres. Tá? O vasto medial é um dos ventres então desse músculo quadríceps. Ele se localiza, né, na parte anterior da coxa, porém a localização do vasto medial é mais lateral com relação à coxa. Então, se a gente pegar lá a musculatura da coxa, a gente vai ter um músculo que é o vasto lateral, que vai para o côndilo lateral, o vasto medial, que vem em direção ao côndilo medial, o vasto intermédio, que fica abaixo aqui do reto femoral, certo? A gente vai liberar esse, ó, que é o medial, o vasto medial, que é um ventre que se posiciona anterior, né, mais entre a parte anterior e medial, ok? Então a gente vai pegar o rolo. Eu posso usar a bolinha também no solo, mas sempre lembrando que o rolo vai pegar uma área maior de contato, a bolinha é uma área um pouco mais pontual ou menor, mas enfim, a gente normalmente, bolinha é um recurso que a gente passa para a galera mais experiente, que tem mais conhecimento da autoliberação, e o rolo para a galera que está conhecendo a manobra, que está, né, se familiarizando com a liberação. Então, como eu vou fazer, galera? Eu vou pegar o rolo, certo? Eu vou colocar essa parte mais medial da coxa, não é interna, tá, galera? É frontal um pouco ali para a parte mais interna, mas não é os adutores, tá? E aí eu vou fazer a liberação lá do vasto medial, ó. Sempre vindo lá do ventre proximal, lá da inserção proximal, tá? Do vasto, que fica lá, então, próximo ao meu quadril, e aí, então, indo até lá próximo ao côndilo medial do meu fêmur, ou seja, bem perto lá da articulação do meu joelho, certo? Sempre com movimentos em duplo sentido, bem lentos, certo? E vamos trabalhando lá, então, a autoliberação do vasto, que é um potente extensor do joelho, né? Não digo um potente, mas participa ali, né, de forma bem ativa na extensão do joelho, certo? É um músculo monoarticular, né? Então ele atua apenas na extensão do joelho, certo, galera? Galera, então a gente vai fazer agora uma mobilidade passiva, tá? Para este músculo que é o vasto medial. Como eu falei para vocês, ele é um extensor do joelho, então quando a gente pensa em mobilizar ele de forma passiva, a gente vai pensar em uma flexão de joelho, certo? Então eu vou utilizar um recurso que eu, né, parede, qualquer lugar que eu me apoie, certo? Eu vou criar o apoio e vou fazer só a flexão de joelho, ó, galera, e vou manter o joelho flexionado sempre ali dentro do prolongamento ou da continuidade do meu corpo, né? Sem estender meu quadril, que aí eu já acabo direcionando para o reto esse alongamento, sem flexionar o meu quadril, que aí eu não resulto em nada, então eu mantenho lá o meu quadril neutro, o meu joelho lá sempre no prolongamento, só uma flexão de joelho e mantenho lá então pelo período, ok? Mantenho lá de forma estática essa ativação. Passado o tempo eu vou lá e troco a perna e faço o mesmo procedimento. Fala galera, agora a gente vai fazer então um trabalho de mobilidade ativa para essa musculatura que a gente liberou, fez a mobilização passiva e agora então a gente mobiliza de forma ativa. Então a gente pode usar a mini band, então eu vou colocar a mini band, certo? Lá no meu, abaixo do meu joelho, perdão, lá na canela, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou ficar estendendo o meu joelho sentado na cadeira. O legal, gente, é a gente pegar uma cadeira que eu consiga ficar com a curva do meu joelho bem apoiada nessa cadeira, não para frente. Ou seja, aqui está o apoio, certo? Eu tenho um apoio aqui no meio da minha coxa e a minha articulação está lá na frente. Tenta acomodar a articulação, colocar a articulação lá apoiada, e aí então com a mini band lá na canela, eu vou ficar fazendo a extensão do joelho. Estendo o joelho e volto.
Então vou ativar lá de forma, certo, ativa agora o meu quadríceps como um todo, mas em especial o vasto, porque eu quero que vocês façam esse trabalho de extensão com o pé rodado, né? Eu vou fazer tipo uma rotação da minha tíbia ali, ó, da minha articulação tíbia fibular, ó, certo? E eu vou trabalhar essa extensão de joelho, ó, com essa rotação, ou seja, o meu pé vai estar lateralizado. Automaticamente eu vou pegar o vasto, bem direcionado. Quem tiver uma caneleira, posso botar uma caneleira. Quem tiver um querobel, ó, posso trabalhar com o querobel lá, segurando na alça e faço a extensão lá do joelho também, certo, galera? Sempre busquem fazer essa extensão de joelho, ó, com o pé rodado para fora, certo? Com essa rotação tibio-fibular lá, porque aí então eu direciono, ou enfim, eu coloco este meu vasto, que é o músculo que a gente então está priorizando nesse início do treino, na linha do movimento. Automaticamente eu tenho uma indução ali de ativação ainda maior, beleza? Galera, agora a gente vai trabalhar a marcha reversa, ou seja, a gente vai marchar andando para trás, tá? É um baita de um exercício em especial aí pra gente fazer uma ativação, certo? Da musculatura de frenamento. Então eu vou trabalhar uma fase excêntrica, vou trabalhar a musculatura que responde mais por frenamento dentro do processo da marcha, ok? E para quem tem problemas no joelho, né, dores, patologias, enfim, também é um baita de um recurso porque eu minimizo o atrito da articulação, né, o atrito ósseo, andando para trás, ao contrário de me deslocar para frente. Beleza? Então eu vou me posicionar lá, ó, tem um mini band, quem tiver um mini band aí pode utilizar abaixo do joelho, certo? Posso criar um recurso também de elástico e colocar, ok? Mas como eu vou trabalhar, ó, feito isso, mini band lá abaixo do joelho, eu crio uma semiflexão de joelho, uma semiflexão no meu quadril, tenho uma inclinação do meu tronco à frente. Estamos falando em marcha, então eu tenho que alternar os segmentos sempre de forma contralateral. E aí então, ó, eu vou o quê, ó? Eu vou deslocar, ó, para trás, bem curtinho, mantendo esses padrões que eu crio de flexão e de estabilidade, ó. Sempre andando lá para trás, pelo tempo que a gente determina. Certo? Com uma marcha bem controlada, com uma ativação muscular bem ativa e com bastante ali estabilidade nesse processo de marcha, certo? Pessoal, a gente vai fazer um agachamento front squat, tá? Quem tiver recurso de carga pode utilizar. Front squat é um agachamento que não permite muita carga, então fora o peso do corpo já seria ideal. Então, por exemplo, eu não tenho recurso de carga, não tenho uma base de treinamento muito ampla, então eu vou lá e vou usar só o peso do corpo. Por exemplo, eu peso 78 quilos, 78 quilos que eu tô agachando, não é uma carga leve, né? Então, se a gente for para esse princípio de carga corporal, todos vão trabalhar sempre com uma carga bem boa, né? Então é ilusão achar que não, certo? Então eu vou lá, vou posicionar meus pés apontando para fora com uma leve rotação coxofemoral. Vou então ativar o centro do meu corpo e no front squat eu vou buscar profundidade. Eu posso trabalhar com a mão como se eu estivesse segurando alguma coisa, tá? Para vocês já ir se adaptando com o exercício, e aí eu vou buscar a profundidade dando uma leve inclinada do meu tronco à frente e buscando manter a minha coxa paralela ao solo. E aí eu vou retornar. O joelho sempre deslocando em direção aos dedos, evitando que ele faça um valgo ou um vário dinâmico lá com disfunções dentro desse trabalho aí de padrão na hora de agachar. Quem tiver recurso, um halter, eu posso segurar o halter lá na frente, certo? Caneleira, posso usar aqui na frente. Quem tiver os querobel, né? Eu posso então pegar a alça virada para baixo e vou lá então também buscar o agachamento, certo? Sempre com controle, principalmente na descida, certo? Buscar bastante lá o controle, o sinergismo muscular, certo?
Galera, então agora a gente vai ver um salto concêntrico. Salto concêntrico é um salto de força, né? É um salto que a gente visa buscar mais impulsão, né? Para ter uma fase aérea maior, certo? Ou né, uma fase lá né, de salto mais alta, né? O salto concêntrico a gente então visa criar uma força de empurrar o solo, tirar essa força ou essa energia né, tensional lá do solo, de fazer essa transferência então para a hora do salto, criando um sistema de mola, tá? Que a gente também chama de rebote elástico, certo? Então como a gente vai fazer? Ó, eu vou me posicionar lá para um salto, então crio as flexões, meu braço tá lá atrás, lá, porque é ele que vai me estimular, e eu fico fazendo força contra o chão. Automaticamente eu já vou criar uma força tensional em todo o meu membro inferior, vou ativar bem ele lá, certo? E aí então eu vou contar 4 segundos, 1, 2, 3, 4, vou buscar o salto e quando eu voltar, ó, eu volto lento e me posiciono lá de novo fazendo força contra o solo. Conto 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e aí sempre nesse trabalho lá de estímulo tensional para criar essa força de propulsão. Ok, galera? Então agora a gente vai ver o lift. O lift é um exercício do padrão diagonal, onde a gente visa um trabalho dentro do plano transverso, de um eixo, né, dentro de um eixo ali longitudinal, certo? A gente sempre, diariamente, né, está trabalhando nesse plano transverso nas nossas tarefas diárias, então são exercícios que a gente tenta trazer para o nosso ambiente, para o nosso dia a dia, mas em especial eles estão extremamente funcionais, porque a gente está dando funcionalidade em especial para o tronco em movimentos de rotação, certo? O lift, quando a gente pensa em lift, eu penso em fazer a força de baixo para cima, certo? Então como eu vou fazer, ó, eu vou sempre, a gente vai fazer ele em pé, tá galera? Então, bem especial essa ativação do centro do corpo, porque a gente vai fazer movimentos rotacionais, tá? E a escápula, porque eu vou ter um padrão de puxa e empurra, então tentar também estabilizar a escápula. Então como eu vou fazer, ó, eu vou sair lá de uma diagonal, partindo de baixo, eu vou trazer para o meu peito. Ao mesmo tempo que eu trago para o peito, eu giro e faço lá ó, o trabalho de empurrar num plano contralateral e volto, sempre fazendo reposicionamento. Então, eu trago de uma diagonal, giro e levo para outra e reponho lá. Eu fico sim, né, meio que lateralizado, para fazer o giro. Aquele pé do lado que eu tenho peso, ó, ele gira para mim conseguir cruzar o eixo. Se eu tiver do outro lado, ó, a mesma coisa. Eu vou girar para conseguir cruzar o eixo, certo? Galera, agora a gente vai ver o chope. O chope também vem dentro da mesma linha de trabalho, porém ele vai trabalhar uma força contrária, porque a força do chope ela vem de cima para baixo, mas as mesmas exigências, controle lá do centro do corpo, controle da cintura escapular, certo? Então eu vou segurar lá o peso, lembrando, eu posso usar o kettlebell, eu posso usar a caneleira, eu posso usar um halter na mão segurando nas extremidades, tá galera? Tentem não abusar nas cargas, venham trabalhando com aquilo que a gente mais ou menos passa para vocês, certo? Então eu vou segurar agora de cima, lembram que o outro vinha de baixo para cima, né? Que era o lift. Agora eu vou vir de cima, porque é o chope, e vou fazer a força lá para baixo, certo? Puxo, giro e empurro. Ok? Mesmo trabalho, só que dentro de uma, digamos, de uma direção oposta, ok?
E aí, galera, a gente vai finalizar com o samurai, tá? O samurai a gente também vem dentro desse plano, porém eu vou fazer ele de forma semi-ajoelhada, tá? O lado que eu tenho o joelho alto é da onde eu vou sair com o peso. E aí eu vou fazer, ó, com o meu braço estendido, ó, eu vou fazer como se eu estivesse passando uma lâmina. Sempre com o processo lá do centro do corpo e a cintura escapular bem ativa. E eu vou trabalhando lá nesse sentido. Eu posso pegar um bastão, né, galera, para fazer esse trabalho, um cabo de vassoura. Eu posso pegar peso, então eu vou lá e pego o recurso que eu tenho lá. Pode ser uma anilha, um querobel, certo? Posso pegar uma borracha, ok? Só cargas, não abusem muito, tá? Porque é um exercício de consciência, de consciência corporal, de controle, e em especial dentro de um plano que eu tenho um envolvimento de rotações de tronco. Então eu estou criando um controle dinâmico, certo? Nesse movimento, beleza?